Olá, boa noite a todos. Vamos falar de Espiritismo. Estamos aqui mais uma vez com o estudo da obra O Consolador, Ciências Combinadas, perguntas 81, 82 e 83 nessa noite de hoje, excepcionalmente de forma gravada. Porque conforme nossos compromissos, às vezes fica meio difícil. Então, estamos aqui na gravação para não deixarmos de trazer o estudo desta obra. Mas no sábado nós iremos de forma normal, ao vivo, estarmos com o nosso lar e vamos trazer então, a partir de agora, o nosso estudo. Te passo a palavra, Alexandre, para a nossa prece inicial e darmos início então ao nosso estudo da noite de hoje. Por favor. Bem, boa noite a todos. Convido a todos nesse momento, vamos nos recolher, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Rogamos assim o amparo dos bons espíritos e de nossos amigos espirituais, para que possamos bem apreciar as palavras do nosso querido Emmanuel e, deste modo, contribuir com mais um pouco dessa caminhada tão necessária na nossa jornada de aprendizado, na busca de nosso melhoramento. E que, assim, inspirados e agradecidos, possamos dar início a esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, dando prosseguimento ao estudo do livro Consolador, pergunta de número 81. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? A resposta: a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se, então, o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata, no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. É interessante o que nos coloca Emmanuel, porque, Débora, muitas vezes aprendemos nos livros de escola, desde o início aí da nossa aprendizagem, a reverenciar certos nomes e até certos fatos, como se aquilo fosse uma verdade inconteste, inoxidável. E, na realidade, o que percebemos que a imperfeição da humanidade ela permeia também a série de registros históricos. Por quê? Muitos fatos, eles narrados, eles podem evidenciar certos aspectos em desprestígio de outros.
Eu não me esqueço de um poema do George Orwell, onde ele fala sobre a questão dos grandes feitos da humanidade. Nossa, pensamos nas conquistas, vou falar do meu xará, Alexandre o Grande, né? Olha, ele teve grandes conquistas, tudo, mas será que ele conquistou sozinho? Ou será que ele não tinha pessoas que, ao lado dele, estavam ali se dedicando, se empenhando e colocando a vida em risco para que as conquistas pudessem ocorrer? E será que também as pessoas que tinham atividades modestas não contribuíram com essas conquistas? Então, isso nos faz refletir, porque o livro histórico ele nos fala do grande vulto. Então, temos um grande vulto histórico, por exemplo, é o Garibaldi. Mas será que o Garibaldi fez tudo sozinho? Né? Poxa, ninguém. Não tinha uma pessoa que engraxava o sapato dele, a bota, no caso, né? Entende? Alguém que servia água para o cavalo, né? Ele fez tudo sozinho, né? Então, a nossa história, ela oculta isso. As pessoas que têm um papel secundário, mais modesto, e não é registrado. Então, nessa primeira questão aqui, é importante a gente lembrar isso. A nossa imperfeição na construção do nosso conhecimento também. Alguns teóricos da filosofia da ciência, por exemplo, nos ensinam que o princípio científico ele é passível de ser revisto. Por isso, há uma reflexão de Karl Popper que ele fala que tudo que se faz em ciência é passível de falsibilidade. Por quê? O que era tido como um conhecimento em uma época, a ciência vai evoluir e vai permitir-se a rever aquele conhecimento. Então, a gente pensa que os antigos, por exemplo, diziam que não se podia misturar água, leite e manga. Olha, não pode misturar leite com manga, né? Mas da onde vem isso, né? E aí os historiadores mostram, isso vem da época do Brasil colônia, onde os escravizados eles não dispunham de muitas opções de alimentos. Então, ou dispunham de alguma coisa ou de outra. Ou dispunham da manga, fruta, ou dispunham de alguma reserva de leite, né, para a subsistência. Então, o não misturar significava não desperdiçar tudo de uma vez e ter uma reserva para não ficar fadado à fome. Mas o registro popular é de um outro modo. Então, quando a gente pensa nos fatos históricos, a gente precisa observar que a história é uma ciência. É uma ciência que usa procedimentos sistemáticos controláveis. Porém, o que acontece? Para que a história desenvolva o seu trabalho, é necessário uma análise de muitos textos, materiais, tradições, um conhecimento, inclusive, que é cotejado com pares, para se chegar a algumas leituras históricas. E há uma frase muito interessante do George Orwell, onde ele fala que a história é escrita pelos vencedores. Então, a versão que a gente vai ter é de quem prevaleceu, de quem ganhou as batalhas. Então, é algo que também acaba implicando na forma como os mitos e os grandes vultos históricos são eternizados. Então, sempre ligados aí a exaltar certas personalidades que, se as fôssemos conhecer no íntimo, não teriam toda essa grandiosidade. Mesmo o feito das pessoas também
não seria o que ficou registrado nos livros, né? Então, a gente observa aqui que Emmanuel nos fala, né, Débora, da questão das paixões. Então, a gente vê que as paixões procuram evidenciar a, a grandeza de certos líderes, e colocando, muitas vezes, fatos como uma guerra, como se fosse uma coisa extremamente meritório, né? Como se fosse algo de imensa grandiosidade, tirando o que é o aspecto do enfrentamento da violência de uma guerra, né? Então, essas práticas na história, elas são muito marcadas por isso, por uma vaidade humana que quer fazer prevalecer uma certa versão de fatos. E um ponto que eu acho também importante considerarmos, Débora, é que a história ela só é um registro do que tem a materialidade. Então, não há um viés da espiritualidade no registro histórico. Então, é algo que é importante a gente considerar. Por quê? O mundo espiritual, ele tem uma visão completa do nosso plano. Completa. Das nossas atitudes e até das coisas que ocultamos no nosso dia a dia. Que imagine o que ocultam os líderes históricos. Então, os registros apontam só o lado de grandiosidade, o lado a ser exaltado. Mas as mazelas, mas os aspectos que não são meritórios, muitas vezes não chegam aos livros históricos. Muitas vezes são deixados de lado e nenhum historiador aí muitas vezes ousa colocar isso nos seus apontamentos. Por isso, muitos líderes da antiguidade são tidos como grandiosos, referências. Então, se pensarmos nos grandes generais da antiguidade, eles vão ser apontados por um viés grandioso. Mas muito da violência que cometeram para que pudessem alcançar o posto de relevância que lhes deu lugar na história, muito disso não vai ser registrado. Então, é algo que precisamos considerar, porque muitas vezes reverenciamos como vultos históricos pessoas que cometeram muitas barbaridades. Só que essas barbaridades, às vezes, elas chegam nos livros como uma leitura assim de uma violência necessária, um enfrentamento que se impunha, e deixa de colocar realmente o que aconteceu. E é muito curioso, porque no século XX em diante, passamos a ter um olhar crítico para a história, né, Débora? E assim, muitas situações da própria trajetória brasileira passaram a ganhar esse olhar crítico. Então, quando pensamos, por exemplo, na chamada Revolta de Canudos, era uma coisa assim que não tem todo o mérito e a grandiosidade que os livros históricos registram. Na verdade, era um povo camponês que se envolveu num conflito onde eles foram vítimas desde o princípio, porque, olha só, a história de Canudos. O povo comprou madeira para usar no povoado. O povo pagou pela madeira para usar no povoado para construir suas casas. E aí o comerciante que vendeu a madeira e recebeu pela madeira antecipado não entregou a madeira.
E aí eles eram tidos como os revoltosos, né, os violentos, quando a primeira violência foi contra eles. Né? E a partir daí, tentaram transformar aqueles camponeses em vilões. Olha, os revoltosos e canudos. Não, era o pessoal do arraial que tinha comprado madeira e não recebeu. Foram tidos como revoltosos, e aí se insurgiu contra eles, primeiro, a força policial, e que não conseguiu debelá-los, né? Depois, a força militar, com mais de uma investida militar, né? Numa desproporção de efetivo, de recursos, que exterminou as pessoas de um povoado. Só que aí é tido como um grande episódio da nossa história. E não é bem assim, né? Eu cito esse exemplo porque ele mostra uma medida de algo que não aconteceu há muito tempo. E imagina quando pegamos fatos que remontam à Idade Média ou ao tempo de Jesus. Então, há um longo lapso temporal e uma série de imprecisões, uma ausência de documentos, e muitas versões acabam controversas, que não necessariamente correspondem a elementos que a ciência da história possa referendar como fatos legítimos, né, comprováveis cientificamente. Então, temos essa dificuldade. E o que fica sempre são as versões que prevalecem. E versões, como nos coloca aqui o Emmanuel, passíveis de sofrer com esse viés da vaidade, das paixões e da nossa própria dificuldade moral e nosso grau de pouco desenvolvimento nesse aspecto. Não sei quais são as suas considerações, Débora. Nós vemos sempre ao longo de toda a história terrestre uma disputa muito grande de vaidades. Se nós formos puxar o auxílio do A Caminho da Luz, ali traz uma lição muito grande para todos nós, que ocorre até hoje. Os prepostos de Jesus, todos eles falharam no mesmo ponto, de uma forma diferente cada um, através da vaidade e da prepotência que se exaltou em determinado momento. Tinham todo um planejamento, tinham todo um auxílio espiritual, de espíritos elevados, mas chegou um determinado momento em que eles permitiram que a vaidade falasse mais alto. E todas as grandes nações, nesse sentido, que comandaram em determinadas eras a história da humanidade, sucumbiram de formas catastróficas por causa disto. Então, nós conseguimos perceber todo esse movimento como também uma lição mais do que necessária. Tem aquela citação de Jesus onde diz: é necessário que venha o escândalo, mas ai de por quem venha o escândalo. E todos esses líderes falharam grandemente nesses pontos. E no mesmo quesito da vaidade. Então, no capítulo que nós temos lá das leis morais, a lei de destruição, uma das leis morais, é o capítulo 4, né, dessa questão no Livro dos Espíritos, que vai envolver desde a pergunta 728 até a pergunta 765, na terceira parte da obra,
Dentro do capítulo onde se refere às guerras, o tópico das guerras, nas perguntas 742 a 749, nós vamos encontrar esse quesito referente à vaidade, à intelectualidade, os valores morais ali sendo evidenciados neste ponto. Lideranças que se fazem aqui, grandes personalidades, porém espíritos falidos e comprometidos perante a sua eternidade, vamos dizer assim. E eu não estive lá ainda, nesta encarnação, mas dizem aqueles que puderam ir até lá, por exemplo, o túmulo de Napoleão, aqueles que puderam lá estar, comentam esta questão, de que ele fora projetado de uma forma que é como para ti chegar à frente ali ao túmulo e olhar, observar, a pessoa fica curvada, tem que ficar curvada para conseguir observar a forma como foi projetado. Ou seja, mesmo após a sua morte, as pessoas se curvando diante dele, né? Diante do seu túmulo, no caso. Então, nós percebemos aí essa questão toda. A história vem trazer isto para que nós lembremos dos erros passados, não venhamos a repeti-los no presente e possamos transformar o nosso futuro a partir de hoje. Quando ele fala na questão das estatísticas do planeta por meio das palavras, acontecimentos, né? É que todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas, podemos perceber até mesmo o que a doutrina espírita nos relata na transição planetária. Porque está sendo marcado o planeta por grandes transformações, muito embora existam muitas pessoas que não acreditem nesta transformação e que sejam convictas de que o mundo está cada vez mais piorando. E não está. Os movimentos de mudança positiva, eles são lentos, porque estão se exaltando aqueles acontecimentos tristes. Mas existem muitas coisas positivas que a história pode marcar e trazer na questão tecnológica, na questão de descobertas de vacinas, tratamentos extremamente importantes na área, por exemplo, oncológica. Então, descobertas de outros planetas, estrelas e por aí vai. São muitos os avanços que a história está marcando. Também marcando com isto, infelizmente, guerras que estão dividindo de forma significativa o nosso planeta atual e modificando de uma forma drástica também nações e fazendo lideranças submergirem, serem fortalecidas, se esquecendo das lições passadas, lições recebidas pelos gregos, lições recebidas pelos egípcios, lições recebidas pelos romanos, e nós poderíamos citar vários, até mesmo os franceses, alemães e por aí vai. Quantos povos receberam estas lições? Então, dentro da questão dos prepostos de Jesus, nós vemos que a função principal era a modificação e a marcação, vamos dizer assim, da história pela transformação da reforma íntima, pela implantação do Evangelho de Cristo em várias e em todas as nações, cada uma com sua cultura e seu preposto, vamos dizer assim, que se adequasse a isto. Quando, infelizmente,
a questão da vaidade se sobressaiu e este, então, aliou-se às questões materiais de cada um destes povos. Esse foi o ponto principal, né, no meu entendimento. Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Alexandre, ou Eu passar a acho que outra questão. suas ponderações são bem pertinentes e nos convidam a refletir, porque muitas vezes vamos encontrar monumentos, né, que é a pergunta seguinte, né, que exaltam uma história que é uma versão que aprendemos a assimilar e repetir, que não necessariamente é como a coisa se processa. Né? Então, vamos. Eu passo a ti de volta, porque a leitura é contigo. Ok. Questão 82. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo na qualidade de heróis sem que o sejam? A resposta: as exéquias solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos, em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte, de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói volta ao orbe com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia, ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Emmanuel fechou essa resposta com poesia. Né? É a flor carinhosa e humilde da virtude. Olha isso, que lindo. Faltou Elisete aqui para exaltar, né, esse trecho. E olha só, nós percebemos que muitas vezes as pessoas que mais contribuem com a virtude, elas passam ao largo dos registros históricos, Débora. Porque, em geral, as grandes homenagens são feitas àqueles que se mostraram os grandes líderes, né? Alexandre o Grande, né? Um grande líder. Mas, poxa, e será que a história, no tempo dele, só tem ele que era digno de registro, né? E aí percebemos que muitas pessoas que se devotaram a contribuir com a moralização do planeta, com o bem, com a caridade, devotados ao amor, não conseguem ter o mesmo expoente no registro histórico. E, em contrapartida, esses que passam pela Terra como grandes líderes, grandes conquistadores, estrategistas, amealhando muito ouro, muita riqueza ao longo de sua passagem terrena, quando chegam na espiritualidade, quando chegam, todo o ouro que conquistaram na Terra,
toda a grandiosidade e homenagens que tiveram aqui enquanto encarnados, tudo fica para trás. E aí eles vão ser os mendigos da espiritualidade. E muitos deles não vão se conformar com sua decadência. Me lembra até uma passagem, Débora, do Velho Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 4, quando ele fala da loucura de Nabucodonosor. E, poxa, um grande rei, que foi um grande expoente da Babilônia, ficou transtornado no fim da sua existência, animalizado. Isso mostra que toda a grandeza, todo o império, toda a riqueza, né, se reverteu contra ele. Então, ele não tinha uma paz para merecer um término de passagem terrena tranquilo. E isso também nos aponta que a morte, ela tira todas essas máscaras dos títulos, das alcunhas, da pompa, e aí cada um vai ao encontro do seu verdadeiro eu, com sua pequenez, com suas limitações, com os seus equívocos, que vem à tona lhe cobrar. Por isso que toda essa reverência vai ser angustiante para o espírito. Imagina, ser reverenciado, adorado, é uma coisa curiosa. As pessoas comentam que há países que levantam estátuas, por exemplo, para grandes vultos, e as pessoas vão lá, beijam os pés das estátuas, como se fosse uma grande divindade, né? Porque representa um grande conquistador, um grande general. Vão lá, né? Obrigam as crianças também a beijar, a reverenciar, mas isso só faz aumentar o constrangimento do espírito, só faz aumentar o constrangimento. Não podemos perder de vista que há uma alternância de lado. Então, se em um momento a pessoa teve a oportunidade da riqueza, do poder, da liderança de uma grande nação, de grandes e múltiplos recursos, em um outro pode ter uma passagem muito mais modesta. Por isso, precisamos considerar que a pessoa que abusou da sua condição de liderança e de poder, ele pode ser colocado numa outra oportunidade encarnatória a ser líder, sim, talvez, mas líder numa situação com muito menos recursos. Então, a pessoa foi um grande líder, por exemplo, na Europa, ele pode ser colocado numa outra encarnação para liderar uma tribo na África, numa condição de desolação, de seca extrema, de muitas privações, e, a partir daí, desenvolver o seu aprendizado moral. Então, essa alternância de condições também é parte do processo necessário ao aprendizado do espírito. Tem um livro que eu acho especial, do autor Eliseu Rigonati, chamado Vidas de Outrora. E ele nos conta, por exemplo, a história da querida autora, que é bem interessante, né? É uma pessoa que ficou conhecida pelas dificuldades que ela passou quando encarnada, a Carolina Maria de Jesus. Então, quando encarnada, ela passou por muitas dificuldades materiais, morava numa favela e vinha enchente, destruída tudo, a água devastava ali a moradia dela, ela passou muito sofrimento, registrou isso em memórias, em diários, que viraram o livro Quarto de Despejo,
que por um acaso se tornou um sucesso, Débora, internacional. Na época que a gente nem usava a palavra best-seller, ela conseguiu escrever um livro que foi best-seller, traduzido para vários idiomas, e com isso ganhou algum dinheiro. Ganhou algum dinheiro e pôde comprar uma casa, mas o que acontece? Levou um golpe, perdeu tudo e voltou a ser uma pessoa sem moradia, terminou os dias morando embaixo da ponte. É interessante que o Eliseu Rigonati conta a história da encarnação anterior dela, como uma menina rica, vivendo numa mansão, desprezando os pretendentes, humilhando os pretendentes, uma pessoa muito orgulhosa e coberta de luxo, né? Então, é interessante percebermos essa alternância, que só a partir do olhar da espiritualidade conseguimos estabelecer essa leitura mais ampla, que muitas vezes não podemos mensurar a situação presente sem considerar o quadro do passado. Não podemos também nos esquecer que não há uma causa sem efeito, né? Então, a situação de muitas privações que ela passou na encarnação, né, ela tinha um enraizamento anterior, aonde ela não soube usar da situação tão pródiga que ela desfrutava, né? Então, é importante a gente estabelecer esse raciocínio, considerando que, à luz da espiritualidade, às vezes, os abusos de um tempo, eles vão repercutir em privações, em situação aí de limitações numa outra experiência, não como punição. Não podemos perder isso de vista, não como punição, mas como um meio, caminho do necessário aprendizado moral para o espírito, né? O que você acha, Débora? Pegando esse teu gancho que tu colocou agora do aprendizado ao espírito, eu estava me lembrando antes, enquanto tu falava, e estava refletindo sobre a situação de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos, perdão. Pilates é o exercício físico. Ele tinha à sua frente uma decisão que poderia mudar os rumos da história mundial. E fez o que hoje nós, olhando para trás, nós pensamos, poxa, mas se eu estivesse no lugar de Pilatos, eu nunca que eu faria o que ele fez. Nós dizemos assim. Mas quantas vezes nós temos à nossa disposição, diante de nós, as condições de mudarmos o mundo, nosso mundo interior, repercutindo no mundo à nossa volta, e agimos tal qual como ele. Ele não conseguiu arcar com as consequências da sua escolha e então optou pelo caminho mais rápido e o mais doloroso, a desistência da vida física. Ele não foi às raias da loucura, como tu citaste antes, mas ele foi às raias da desencarnação com as próprias mãos, vamos dizer assim. E ele encontrou isto que Emmanuel diz, que são espíritos altíssimos que vieram do mundo, cobertos de glórias, virtudes gloriosas e que não constam em nenhuma lembrança da humanidade. Ele consta no episódio mais triste, de um dos mais tristes da história, e que nunca tem como ser ignorado, independentemente do que acreditem as pessoas em Cristo ou não, e independentemente de religião,
do que as pessoas considerem como certo ou errado. A história da humanidade se divide em antes e depois de Cristo. E isto não pode ser alterado sob fato algum. Então, nós podemos ver o poder que uma escolha traz. Aquilo que nós estamos determinando para as nossas vidas. Tem uma frase no filme O Gladiador que eu acho linda demais, quando ele se reúne com os demais e diz: aquilo que vocês fizerem ecoará na eternidade. Aquilo que fizermos neste mundo ecoará na eternidade. E realmente entra nesta estatística de poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. E aí eu cito e trago aqui a figura de Mahatma Gandhi, que buscou o seu intelectualismo, a sua estrutura, a sua mediunidade com o seu magnetismo de atrair multidões, de colocar e expressar a sua verdade, e a verdade que interiorizava, ele exteriorizava também, liderando a Índia numa corrente, vamos dizer assim, pacífica pela independência e liberdade, sem dar um tiro. Então, nós percebemos a ação disto. E por que a história do orbe, como ele diz aqui, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítimo no que se refere à justiça e à sinceridade. Muitas lideranças, muitas questões em jogo, interesses, viés de todos os tipos. Porém, a sinceridade que carrega o espírito faz jus ao que tu disseste antes. De que forma os espíritos deixam este mundo? De que maneira eles se encontram consigo mesmos no mundo espiritual? Tanto é que o próprio Manuel Filomeno de Miranda nos demonstra em suas obras, em várias delas, a existência de manicômios no mundo espiritual, para tratar nós aqui, enquanto estamos encarnados na Terra? Não. Para tratar espíritos falidos, moralmente, espiritualmente, e que não conseguem se confrontar com a própria consciência. Assim como a beleza é uma prova muito delicada e dificílima de vencer, a riqueza também e o poder. Tem um ditado terreno, não é mesmo, Alexandre, que diz: se quiser conhecer alguém, dê poder a ele. Então, nós conseguimos entender esta questão da importância que é para nós aqui na Terra, quando ele diz muitas vezes os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Os livros de história são fundamentais para sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Não é somente olhar para o passado. Não, não é isto. Eu não preciso ler para ver quem deu um grito em tal local, para quem levantou a espada em tal cidade. Não é isto. Para quem entregou o seu general. Não, nós temos estas marcas justamente para aprendermos com estes exemplos, certos ou errados, e para que essas transformações sejam parte também da nossa vida. E estes espíritos, que na grande maioria das vezes faliram, nos demonstram isto. Então, caminhos ásperos, cercados de espinhos, muitas vezes forjam os verdadeiros heróis. Te devolvo a palavra.
É uma coisa interessante, eu preciso só corrigir o que eu falei no início. Eu falei que o autor que se referiu a Alexandre o Grande, será que ele não tinha nenhum cozinheiro do lado? É Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Né? Então, retificando a informação. E é isso, porque parece que essas grandes personalidades históricas, elas estavam sozinhas e elas detinham toda essa pompa, mas no fundo, todos prestam contas na espiritualidade. E aí vão conhecer, né, o seu verdadeiro eu. Vamos prosseguindo. Já, Vamos lá. Nossa última pergunta de hoje. sim. Pergunta 83. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? A resposta: considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinecuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão, além túmulo, pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteros. Forte isso, viu, Débora? É uma coisa interessante porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. E muitas vezes a pessoa ela erra por ignorância. E errando por ignorância, ela tem um atenuante, não sabia, não conhecia, errou. Mas muitas vezes a pessoa erra como uma ação premeditada. Então, redige certas coisas ou propala um discurso que ele sabe que é falso. Mas o que acontece? Quer fazer isso repercutir. Tivemos há não muito tempo pessoas defendendo que a Terra é plana. Então, é uma coisa, imagino que o mar, quando chega lá, fica pingando no espaço, né? Não É é. uma goteira na É galáxia. uma goteira na galáxia, né? Então, mas as pessoas sabem que isso é equivocado, né? Mas propagam, e muitas pessoas não acreditam, mas vai haver os crédulos que vão abraçar essa ideia. Em contrapartida, há pessoas que fazem isso com conceitos que geram preconceitos. Então, durante o Brasil colônia, se discutia se os escravizados tinham alma. Era uma coisa assim, né, terrível. Durante a Idade Média, inclusive, né, se colocava até em discussão se a mulher tinha uma alma, se Deus concedeu uma alma para a mulher. É algo absurdo, porém, muitas pessoas usavam isso para oprimir, para praticar a violência, a despeito de haver um discurso de uma autoridade religiosa ou política que assim falava. Mas se o bispo falou isso, então é uma verdade, então a mulher é inferior mesmo. E usavam isso como um pretexto para infligir as maiores barbaridades e violências. Então, nós percebemos que muitas vezes o discurso ele serve como um instrumento do poder. E quem está em evidência na sociedade vai exercer o poder à sua maneira. Por isso que eu acho muito importante lembrar, Débora, o que Emmanuel
nos fala no livro Bíblia do Caminho, no capítulo 59, a diferença entre a ação da política administrativa da terra e do que Jesus ensina, a política do amor. Por quê? Se a lógica terrena é o que você tem me pertence, seja eu o monarca, seja eu quem domina a terra, o Estado, né? Em contrapartida, o ideal cristão fala: o que tenho, isso eu te dou. Enfatizando o exemplo do Cristo, da doação de si próprio e do exercício da caridade real. Porque à medida que nos permitirmos internalizar o exemplo do Cristo, internalizar o papel da caridade real, vamos fazer com que, Débora, isso vá reverberando na Terra e possamos criar uma corrente do bem, levando os valores do Evangelho para todos os cantos do planeta. Então, essa é a verdadeira lição do Cristo. E desse modo que deveríamos nos esforçar para gerar a transformação que a gente sonha que ocorra no planeta. Porque muitas vezes, eu queria que esse mundo fosse melhor. Mas esse mundo melhor não chega. Mas espera aí. Esse mundo melhor, ele nasce dentro de você. Ele nasce dentro de mim. Ele nasce dentro de cada um que vibra intensamente para que ele seja melhor, para que ele seja um mundo de amor, para que ele seja um mundo de respeito. E olha só que interessante, muitas vezes o exercício da política do amor é justamente o exercício do respeito pelo outro, exatamente como o outro é. E até considerando que os escorregões do outro são parte das limitações que a sua humanidade ainda determina. Mas em algum momento ele vai crescer, ele vai evoluir, ele vai poder exercer o exemplo que Jesus nos deixou, da política do amor, dessa renovação moral em que não podemos ser meros espectadores. Precisamos ser os construtores dessa renovação moral. Então, é nisso que a lição da política divina, tão necessária aos nossos tempos, ela nos convida para a mudança. Então, você quer um mundo melhor? Começa a mudar você, de dentro de você. E aí essa mudança começa a ressoar. Se quiser um mundo melhor, esperando, mude você, mundo, que quando você mudar eu vou para lá, então nunca vai acontecer. O que você acha, Débora? Enquanto tu trazia as tuas reflexões, eu me lembrava, porque eu sou apaixonada por essa obra, O Pequeno Príncipe, sou apaixonada pela lição que traz em todo o livro, e, curiosamente, este livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Por isto, trago a citação, de Antoine de Saint-Exupéry, quando ele diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E Cristo, então, nos diz que devemos amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, melhor dizendo, e ao próximo como a nós mesmos. Parafraseando a música da banda Legião Urbana, ali tem uma frase muito semelhante aonde diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas o que isso tudo tem a ver com essa citação? Quando eu utilizo
os dons e os talentos que eu tenho para fazer o bem a meu favor e ao favor dos outros, este bem se multiplica. Quando eu utilizo o dom da minha fala, da minha escrita, para gravar e perpetuar os atos e atitudes e falas daquele a quem eu estou tomando a palavra à frente, eu irei transformar vidas com isto. Mesmo que eu não as conheça nesta encarnação, mas eu irei modificar e impactar vidas com isto. Então, o historiador tem um papel fundamental, que é não deixar a trajetória morrer. E ela fica gravada e eternizada naquelas palavras. Dizem alguns livros espíritas que os livros, quando elevados, palestras marcantes, e entre outros, eles ficam gravados em arquivos na espiritualidade para consulta de vários outros. Assim como livros de vibração baixa, vamos dizer assim, aqueles que busquem isto também. Então, nós podemos perceber com isto que a forma e por onde as pessoas continuam vivendo, através daquele relato de outros que têm eles como inspiração, ou o interesse comercial, como é mencionado também. Eu não gosto do Alexandre aqui, não gosto. Mas quem é o Alexandre Lima? Não gosto do Alexandre Lima, mas ele pode me render dinheiro. Então eu vou narrar sua história, vou vender e vou me beneficiar com isto. E eu conto a maneira como me convém, a maneira como pode ganhar mais. Ah, mas não é a verdade. Não importa, vende. Sabe aquele ditado, Alexandre, quem conta um ponto aumenta. Quem conta um ponto. Me ajuda aí que eu fugiu agora. Quem conta conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Obrigado. Às vezes me fogem os ditados. Então, telefone sem fio, né? Eu falo de uma forma para Mariazinha, eu narro a história do Alexandre Lima para Mariazinha, ela narra para o Joãozinho para o Zezinho, e cada um que lê traduz da sua maneira e como lhe interessa. E isso é muito delicado, porque nós somos responsáveis por o que nós estamos marcando, não somente nas nossas vidas, mas impactando vidas também, que terão seu livre-arbítrio, como nós, respeitado também. Porém, a influência que nós exercermos, responderemos por ela. Então, o historiador, vamos dizer assim, é a perpetuidade daquela figura que a história trouxe e que marcou o seu nome por ser mais bonitinho, por ser mais uma figura mais agradável, mais importante. Não. Pela missão que carregou, muitas vezes coletiva e de extrema importância, não que as nossas individuais ou familiares não as sejam. Aqui, o que estamos fazendo, por exemplo, neste canal, tem um papel muito maior do que nós podemos imaginar. E estamos impactando vidas também. E sendo impactados por toda a vibração. E temos a responsabilidade de trazermos as informações certas. Podemos nos equivocar? Podemos também. Mas que isto seja num equívoco bem equivocado, como se diz. Não na intenção pura e simplesmente
de arrecadarmos visualizações, simplesmente multiplicarmos o número de inscritos, sem o compromisso ou sem assumirmos a responsabilidade da verdade. E este é que é o fato determinante. Infelizmente, muitas e muitas obras são transformadas por causa disso, são modificadas com este viés e com esta intenção. Então, aqueles que assim procederem responderão por isso, porque a cada um segundo suas obras. Então, da minha parte é isso, Alexandre. Eu só queria trazer aqui a referência que eu citei aí do poema do Brecht. Só colocar aqui, o nome é esse, é Perguntas de um Operário que Lê. Né? Perfeito. Onde ele nos faz essa reflexão dos grandes líderes históricos e das pessoas humildes que os acompanharam. Né? É isso. Eu acho que é isso, Débora, e realmente as leis morais estão aí colocadas, são universais, incontornáveis, e a nossa preocupação aí com o que deixamos, né, ressoar na eternidade é algo que nos chama a uma permanente responsabilidade. Né? Então, fica o recado aí. Isso aí. Bom, vamos à nossa prece final, então? Sim. Então, a cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo neste momento, que assistirão posteriormente, a nossa gratidão também à espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar, que com muito amor, muita paz e muito carinho nos auxilia, nos envolve, nos protege, que possamos fazer desta obra um manual de vida, de amor, de transformação, de regeneração. Que a paz e a luz nos acompanhem, nos faça presente em todos os momentos e em todos os instantes, que assim seja. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima. Até.